Antes de eu iniciar propriamente a apresentação do trabalho, eu gostaria de destacar, né, que esse trabalho é apenas um capítulo da história de transformação Lean que está sendo vivenciada pela Vallourec neste momento, né, onde a gente está... a metodologia GMC está alcançando o chão de fábrica. Eu, por exemplo, atuo lá hoje como líder de produção e tive a oportunidade de estar liderando esse trabalho. Então, um pouquinho, né, a respeito da Vallourec Soluções Tubulares do Brasil. Ela foi criada em 2016 e é o resultado da junção da Vallourec Tubos do Brasil, né, no caso a VBR, com a VSB, que é a Vallourec Sumitomo Tubos do Brasil, né, onde a Vallourec detém 84,6% da participação, a NSSMC ela detém 15%, e a Sumitomo ela detém 0,4%. Né. Então, o que é a Vallourec, né? A Vallourec é uma empresa de produção de tubos sem costura, né, e ela possui a capacidade de produzir cerca de 1.150.000 toneladas de tubo de aço sem costura por ano, atendendo os setores petrolíferos, o setor petrolífero, industrial, automotivo, de energia e de construção civil. Então, eu vou tratar aqui a respeito da redução, do aumento da vida útil dos mandris. Então, aqui uma breve explicação acerca de o que são os mandris, né. Os mandris eles são barras maciças com comprimento de 21,2 metros e são utilizados no laminador PQF para definir a parede dos tubos produzidos. Ele funciona como um molde durante a laminação, né, onde 12,5 metros do comprimento do mandril ele possui uma camada de cromo e é a região na qual é realizado o processo de laminação, né. Durante o processo de laminação ocorre o contato direto entre o tubo produzido e a superfície do mandril, né, e com esse atrito, né, gera um desgaste na ferramenta. Então, é esse desgaste que a gente vai estar tratando neste trabalho, né, e cada mandril possui uma faixa específica de parede. E, atualmente, né, na VSB, a gente conta com 44 diâmetros diferentes de mandris, variando entre 163 milímetros a 415,9. Né. E vale ressaltar, né, que o custo médio de um mandril é de R$100.000. Então, iniciando aqui pela equipe, né, já foi destacado aqui, essa tarde, é a questão da importância desses trabalhos, a gente formar equipes multidisciplinares, né. Primeiro, porque durante a execução, né, das etapas do DMAICS, a gente precisa de conhecimento de várias áreas. E também, né, para a gente estar reforçando o espírito de um só time, né. Eu sou da produção, mas eu tenho que entender que eu faço parte de um time maior, que é a Vallourec, e todos trabalhar juntos, né. Então, a importância de ter-se, né, equipes multidisciplinares. Aqui eu coloquei aqui os objetivos do grupo, né. A gente resumiu ele em dois objetivos, que foram reduzir o sucateamento de mandris, né, desenvolvendo um processo capaz de recuperar os mandris sucateados, né, e aumentar a vida útil dos mandris, melhorando o processo de lubrificação e inspeção durante a laminação, né, sem esquecer duas premissas básicas, né, que é uma em segurança, né, reforçando, né, um preceito de que a segurança deve ser tratada como valor, né, que seria reduzindo o número de movimentações de mandris para o pátio externo com o uso de guindastes e carretas, né, e reforçando o foco do cliente, né, que é uma premissa em qualidade, né, que é reduzindo a incidência de defeitos
longitudinal interno, que são defeitos gerados por imperfeições nos mandris. A metodologia seguida foi o trabalho em si, ele foi pautado na metodologia A3, né, onde a gente teve duas etapas. Uma fase de preparação, onde definimos o cenário, levantamos e analisamos os problemas, definindo as causas raiz, e uma semana intensiva, onde a gente fez a implementação das ações de ganho rápido e elaborou o plano de ação e o executou. Então, aqui na etapa definir, né, no nosso contexto atual, a gente constatou que havia, lá na Valorec, um cemitério de mandris, né, onde a gente tinha 400 mandris que foram retirados por causa de defeitos, foram retirados e armazenados nesse, que era denominado, né, pelo pessoal lá da área de cemitério. Esses 400 mandris estavam inutilizados nesse pátio, né, e esse pátio, considerando o valor unitário de um mandril de R$100 mil, a gente tinha, nesse pátio externo, né, 40 milhões de reais parados ali, né. Então, com base nisso, ficou evidente que simplesmente parar de sucatear mandril não seria suficiente. Então, era necessário que o grupo desenvolvesse um processo para recuperar esses mandris e voltar a utilizar esses 40 milhões que estavam ali parados. Então, foi nesse momento que surgiu o nome do grupo, de The Walking Dead, diante da necessidade de trazer à vida, né? No caso, a gente utilizou a expressão de ressuscitar os mandris, né? Então, daí o nome do grupo, né? Então, olhando para esse contexto, a gente tinha uma baixa vida útil de mandris, né, evidenciada por esses 400 mandris inutilizados. A gente tinha uma alta incidência de defeitos internos nos tubos, que está diretamente relacionada à qualidade do mandril que estava sendo utilizado para a produção. Paradas frequentes no sistema de lubrificação de mandris, e uma baixa eficiência dos padrões operacionais, né. Então, e atrelada a isso, né, além de ter padrões que não eram bons, que não eram claros, a gente tinha uma baixa disciplina operacional. A gente conseguiu constatar que ocorria muitas falhas devido à falha operacional por descumprimento de padrão. Esse era o contexto que a gente encontrou. Então, ainda na etapa definir, para a gente definir os pontos onde estavam ocorrendo os maiores desperdícios, as maiores perdas, fez-se necessário a gente fazer o mapeamento do processo. Então, para isso, para a gente ter mais clareza aonde o grupo ia atacar, ou seja, né, definir o escopo do trabalho. Com o mapeamento pronto, definimos, né, com muito mais facilidade aonde estavam essas perdas, e o trabalho do grupo limitou-se na parte de laminação, né, no processo de laminação em si, na parte de recirculação dos mandris, na parte de inspeção dos mandris e na parte de retífica e cromagem. Na etapa medir, a gente conseguiu perceber a relevância do problema, onde, no período entre janeiro e junho de 2017, a VSB desembolsou mais de 19 milhões apenas com mandris, né? E, além disso, o custo somente com mandris ele representou mais de 50% do custo total de ferramentas da PH. Acerca do baixo rendimento dos mandris, né, esse indicador aí, ele mostra que a cada 3 mil toneladas produzidas eram consumidos 2 mandris. Se a gente considera que é uma produção média de 30 mil toneladas, a gente estava consumindo mensalmente aí 20 mandris. Ou seja, 20 mandris eram retirados da produção e levados para o cemitério de mandris, né? Então, com base nisso, a nossa gerência
ela propôs uma meta-desafio, né, considerando o plano de produção, de quadriplicar o rendimento do mandril, né, que era passar para 2 mandris a cada 12 mil toneladas produzidas. Então, esse problema dos mandris, ele acarretava também um problema em qualidade, que era a alta incidência de defeitos internos nos tubos, né, onde, no período de janeiro a julho, a gente não conseguiu alcançar, né, a meta de 1% de índice de sucata por longitudinal e friso interno. Passando para a fase, para a etapa de analisar, né, a análise das causas raiz foram pautadas em visitas ao Gemba, é muito importante destacar isso daqui, a ida no chão de fábrica, acompanhando a produção, acompanhando como estavam sendo executadas as atividades, foi de suma importância para a gente conseguir chegar nas causas raiz, né. A avaliação dos padrões operacionais também foi de grande importância, né. Brainstorm com a equipe de produção, com quem executa a atividade, e, com base nesses dados, a gente utilizou os 5 porquês e a matriz de priorização de esforço e impacto para definir as causas, as principais causas, né. A gente trouxe aqui 3, mas tem mais, eu trouxe aqui as principais, que foram, né, a ausência de um processo de recuperação que prolongue a vida útil do mandril, né, não havia padrões para inspeção e recuperação dos mandris em linha, e falhas no processo de lubrificação dos mandris. Então, passando para a etapa aqui de melhorar, né, etapa onde o plano de ação ele é executado, né, hoje foi falado aqui sobre inovação, né, e no mercado que a gente se encontra hoje, né, é de suma importância inovar, né, olhar para onde todo mundo está olhando, enxergar o que ninguém viu, né. E isso daqui, essa ação, ela é um exemplo disso, né. Todo mundo olhava para o cemitério de mandris e enxergava ali um amontoado de sucatas, um monte de mandril inutilizado. O grupo, quando começou o trabalho, olhou para aquilo ali e viu não um monte de sucatas, mas uma oportunidade de ganho, né. E aí, foi em cima disso que o grupo iniciou o trabalho. Como que a gente poderia fazer para voltar esses mandris para a produção, né? Então, esse trabalho, essa ação aqui, é isso daí, ó. Desenvolver um processo de soldagem, mais recromagem dos mandris, mantendo o mesmo diâmetro, né? Então, antes, o mandril com defeito, né? Aí tem um... Aqui não está muito claro, não, mas antes, como que era, né? O mandril com defeito, ele era recuperado pela produção até uma profundidade de 3 milímetros. Após isso, o mandril ele era sucateado, ele era enviado para esse pátio externo, né? Depois, com o trabalho que foi desenvolvido, o mandril com defeito ele era recuperado, né? A gente restringiu a profundidade do defeito, então ele era recuperado somente até 1,3 milímetro, e depois disso o mandril ele era enviado para a ferramentaria para ser recuperado e retornar para o processo. Então, a gente não tinha mais esse envio para o pátio externo. A ferramenta ela ia para ser recuperada e retornava para a produção. Aqui é o processo em si, né? O mandril com defeito, o defeito ele é preenchido com solda, depois ele recebe uma camada de cromo, e ele retorna para a produção e volta para o processo, eliminando assim, né, o sucateamento do mandril. Outra ação que foi tomada também, né, que é um outro exemplo de fazer diferente, né, com as ferramentas que a gente tem, com os recursos que a gente tem. A gente não gastou nada para fazer isso daqui, que foi
né, primeiro, definiu os critérios e métodos para inspeção e recuperação dos mandris em linha e, né, como a gente contava, né, e eu reforço mais uma vez a importância das equipes multidisciplinares, a gente tinha um representante da automação que nos ajudou a desenvolver um software, né, onde o operador, na área, durante a inspeção do mandril, registra o defeito, registra as dimensões do defeito e, automaticamente, o sistema já fala qual a ação que o operador vai tomar. Então, esse software aí, ele ajudou demais, principalmente na melhoria voltada para a qualidade. O operador ele tirou a subjetividade que havia. Então, agora, existem padrões para que o operador tome uma decisão. Outra ação, né, agora voltado para os equipamentos. Né, não adiantava a gente fazer esse trabalho todo se a gente não melhorasse os equipamentos, então foi feita a definição dos padrões e periodicidade para a avaliação da concentração da mistura de lubrificante e a adequação dos planos de limpeza dos bicos e filtros do sistema, no caso, o sistema de lubrificação. Então, foi tratado de uma maneira diferente a manutenção que está sendo dada ao equipamento, e isso contribuiu grandemente para os resultados. Agora, aqui, né, demonstrar os resultados, né, do grupo, na etapa controlar. Quando a gente fala em vida útil de mandris aqui, né, a meta era quadriplicar, a gente fez diferente. A gente deixou de sucatear. Agora, a gente não descarta mais os mandris, a gente volta com os mandris para a produção. Então, no período entre agosto e dezembro, a gente perdeu um mandril por causa de um outro problema, que no caso foi empeno, não por causa de defeitos. Então, a gente teve uma redução aí nesse período de 97% da quantidade de mandris sucateados. Aqui dá para a gente ver melhor ainda, onde a gente apresenta nesse gráfico a evolução da vida útil dos mandris. Né? O que a gente, antes, com 386 peças produzidas, a gente ia retirar esse mandril e está direcionando ele para o pátio externo, né, para o cemitério de mandris, né? A gente não faz isso mais. Aqui a gente já tem 9 processos de recuperação do mandril. E, nesses 9 processos, a gente saiu de uma vida útil de 386 peças produzidas para 1.411. Né? E a expectativa nossa é que a gente alcance as 2.500 peças produzidas por mandril. Agora, quanto à qualidade, né, o que a gente não conseguiu atingir no período entre janeiro, né, e setembro, e em outubro, voltado para o índice de sucatas por longitudinal e friso interno. Né, quando eu falo aqui índice de sucata, são os tubos que são produzidos e, quando eles são verificada a qualidade deles, né, nos testes de qualidades, eles são sucateados. Né. A gente alcançou a partir de novembro, a gente já alcançou essa meta de 1% no índice de sucatas por longitudinal e friso interno. Então, né, a sustentabilidade dos resultados, né, elas se dão a partir dos procedimentos que foram elaborados. Né, e não só através da elaboração. Acho que é importante destacar aqui o método que a gente utilizou para estar elaborando os padrões. Né, visto que, no contexto nosso, a gente tinha um problema quanto ao descumprimento de padrões operacionais. O que a gente fez foi, durante uma parada de oportunidade na linha, reunir toda a equipe que executa a atividade, né, e o grupo, levando um rascunho do procedimento que a gente considerava como o ideal, discutir item a item com a equipe que executa. Então, a gente transmitiu para eles, né,
a partir daí, eles começaram a se sentir donos do padrão, o que fica mais fácil da gente garantir o cumprimento deles. Então, a gente criou 3 padrões junto com quem executa. E isso aí foi de grande importância para a gente garantir o cumprimento deles, né? Haja visto que, né, mesmo tendo o melhor padrão, se ele não está sendo cumprido, a melhor prática ela não está sendo feita. Aqui as reflexões e reconhecimentos, né? Aqui são os compartilhamentos de boas práticas com as demais empresas do grupo, né? Hoje a gente tem lá na planta, lá na VSB, um colaborador de Tianda, lá da China, na planta de recromagem, e ele está aprendendo o processo para levar como benchmarking para a empresa lá de Tianda. A gente teve a oportunidade de apresentar o trabalho do grupo para a equipe de processos durante o Expert Mission, né, que é o encontro da engenharia de processo de várias usinas do mundo, da Valorec, né, de diversas áreas do mundo, países do mundo, e o contato já, né, da VMstar, né, dos Estados Unidos, querendo aprender do processo que foi desenvolvido lá na VSB para ver a possibilidade de replicar nos Estados Unidos. E aqui, para finalizar, um resumo, né, dos resultados alcançados, né, que foi a recuperação dos mandris que haviam sido sucateados, gerando um custo evitável de 40 milhões em aquisição de novos mandris, né, redução de 97% da quantidade de mandris sucateados, uma redução de 68% do sucateamento de tubos por longitudinal interno e friso interno, né, a garantia do cumprimento dos padrões operacionais, redução no número de movimentações de mandris para o pátio externo, utilizando guindastes e carretas, né, e disseminação dos arquétipos de transformação cultural da VSB, de um só time e de foco do cliente, né. E, resumindo isso tudo, né, validado pela controladoria da VSB, a gente alcançou, em 2017, uma redução real financeira superior, né, a 16 milhões de reais. E é isso aí. Muito obrigado.